Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Tô na Rede, um programa cheio de divertimento para a tua noite. Hoje vamos falar sobre cinema e a sua relação com as redes sociais. Comecemos pelo cinema. Não sabemos exatamente quando é que o cinema começou, mas sabemos que a primeira exibição aconteceu em 1895, feita pelos irmãos Lumière, em Paris. Os filmes foram-se desenvolvendo e evoluíram até àquilo que vemos hoje nas salas de cinema e para isso são precisas grandes equipas. Hoje vamos ter aqui um editor e um realizador, o Miguel Cilindro e o Ruben Duval, com quem vou falar um bocadinho sobre isto. Vamos começar por conhecer o Miguel Cilindro, editor, que foi entrevistado precisamente por um aluno de cinema. Eu sou Miguel Cilindro Figueiredo, sou produtor de filmes, mas a minha especialidade inicial foi edição e pronto, e ando nisto há mais de 30 anos. Eu já tenho feito quase praticamente um documentário quase sozinho. Isso já me aconteceu duas vezes. Num documentário que eu fiz sobre uns navios que foram fundados no Algarve, o promotor, a pessoa que estava a promover o projeto, que se chama-se Ocean Revival, ele contratou uma equipa de canadianos especialistas em afundar navios. O que é que eles fazem? Eles preparam os navios do ponto de vista ecológico, ou seja, eles limpam tudo o que possa contaminar o mar. Depois fazem preparação para haver mergulhadores a circular em segurança dentro dos navios. E depois eles tratam do afundamento dos navios de forma que eles aterrem de pé no fundo do mar e que a própria explosão não transforma aquilo também nos buracos marados. Eles usam uns explosivos específicos que cortam aquilo como se fossem umas portas para entrar depois. Portanto, isto é um processo. Já tenho aqui comigo os nossos convidados de hoje. Olá, sejam bem-vindos. Olá. Vou começar aqui pelo Miguel. Miguel, já és editor há alguns anos. O que é que se aprende com esta profissão? Eu acho que se aprende muito a vida toda, não é? Enquanto tivermos temas tão variados como aqueles a que temos acesso. E convém que os tenhamos, não é? Também. Porque há pessoas que editam a mesma coisa a vida toda, não é? Não foi o meu caso, portanto, eu tenho aprendido muito e tenho gostado. E é isso que me aproxima muito desta... Com os próprios conteúdos que Exato, trabalhas. Porque nós um dia estamos a falar de navios afundados, outro dia estamos a falar de uma biografia de um compositor que morreu aos 20 anos, que nunca ninguém chegou a conhecer, como de repente, sei lá... Tens acesso a imenso conhecimento durante o teu horário de trabalho, basicamente. Exato, não para. A aprendizagem não para. Ruben, por falar em aprendizagem, tu tiveste uma experiência em Londres, a estudar e a trabalhar, agora estás em Portugal, já estiveste do lado do cliente e agora estás do lado da agência. Que aprendizagens é que trouxeste daí para os dias de hoje? De Londres para cá? De Londres para cá, sim. Ok. Em Londres, pronto, eu estive numa parte mais educativa, estive a estudar lá, trabalhei lá também, na parte de agência, e o que eu sentia, o que eu fazia lá era mais treatments. Treatments é quando um realizador recebe a ideia da agência e temos de apresentar a nossa ideia de como é que nós vamos executar aquilo, qual é que é a nossa ideia para podermos pôr aquele projeto em filme. E eu, durante um ano, estive lá a fazer isso para outros realizadores, para as agências, e sentia que não estava a fazer aquilo que eu realmente queria, que era ser realizador. Então decidi voltar para Portugal, abri a minha produtora, comecei a realizar coisinhas mais pequeninas, mini documentários, videoclipes e tudo mais. E são universos completamente diferentes. Sim, completamente, não tem nada a ver. Sim, ou seja, num bom sentido, no lado da agência é fixe podermos criar e ter a mão na massa no que toca a que a ideia é minha, vai ser assim, e na parte de realização já recebemos uma pré-ideia do outro lado e é mais a execução,
apesar da criatividade estar lá também para como é que vamos pôr isto num filme, não é? Sim, sim, sim. Mas E, sim. e que inspirações é que tu tens, sei lá, nomes de referência na área da realização, o que é que te inspira? Muita São coisa, acredito. realizadores Mais portugueses, mais estrangeiros? mais estrangeiros, sim. O Anton Tami é um realizador que eu gosto bastante, mas onde eu costumo até pesquisar referências é mais a partir de produtoras do que os próprios realizadores. Ou seja, há produtoras que têm um certo estilo a executar vários tipos de publicidade e acompanho muito o trabalho deles e pronto, e vou seguindo a partir daí. Miguel, perguntava-te na edição, e já que estamos a falar de cinema e da ligação com redes sociais, é diferente editar para televisão, para cinema e para redes sociais? Eu acho que assim, a linguagem é uma coisa universal, não é? Mas óbvio que o fim é diferente. O fim, e muitas vezes, é a plataforma para onde se destina o produto. Não é? E muitas vezes o formato do próprio vídeo tem que ser adaptado. E na altura em que estamos a gravá-lo, temos que estar já a pensar qual é que é o formato final e quais são as exigências de uma entidade que a gente está sempre a esquecer que é um cliente, que às vezes é um chato, mas que pronto, que tem as suas exigências e os seus objetivos e nós temos que fazê-los cumprir. E, portanto, as redes sociais trouxeram formatos diferentes. Por acaso, eu pessoalmente não sou grande apreciador dos formatos verticais, mas isso é uma questão... Mas são uma tendência agora, exato, não há claro, como por causa dos fugir. telemóveis, mas eu claro, tenho que produzir já a pensar nesses fins, nesses resultados finais, claro. Ok. E Ruben, tu achas que as redes sociais ajudam a propagar o produto final, seja ele um spot publicitário, uma série de ficção? Sim, sem dúvida. Ou seja, também sinto que a geração é outra, não é? Antigamente estava tudo mais focado na televisão e hoje em dia a verdade é que todos nós passamos muito mais tempo no telemóvel do que a ver televisão. Sim, Isso, acho que isso passa muito por aí. E tu, pessoalmente, profissionalmente, utilizas as redes sociais para te promover enquanto profissional, enquanto realizador? Sim, sim, sim. Usas o Instagram, o LinkedIn, possivelmente? O Instagram, o LinkedIn e o meu próprio site. E o Vimeo também. O Vimeo é fixe para podermos fazer upload dos nossos trabalhos. É uma parte mais de nicho, ou seja, do nosso ramo, do audiovisual. Mas passa muito pelo Vimeo, pelo Instagram e pelo LinkedIn, sim. Pois, ok, para fazer sempre divulgar o mais possível o vosso trabalho. Muito bem, nós temos aqui mais perguntas, mas não são minhas, são de quem nos vê lá em casa. Vamos passar à rubrica Perguntas e Respostas. Então, a primeira pergunta que temos aqui é da Lucena e é uma pergunta para os dois. E ela pergunta: que rede social vocês utilizam mais e porquê? Miguel, podes começar por responder, uma vez que já temos a resposta do Ruben. Exato. Pronto, há conceitos de redes sociais que variam um bocado. Há uns que são mais para comunicar, outros para publicar trabalhos. E, de facto, eu uso também o Vimeo bastante para mostrar aquilo que faço, o meu portfólio. Mas, essencialmente, o LinkedIn. Ok. Sim. Já agora, uma curiosidade, entre Vimeo e YouTube, o que é que preferem? Ou o que é que... Eu, por acaso, prefiro o Vimeo porque parece que é um pouco mais seletivo. É um pouco... Acho que dá uma importância maior à parte artística, eu acho. Se calhar é o LinkedIn do vídeo. O YouTube é um Exato, universo. é um bocado isso. É um universo. Ok. Mas, por outro lado, eu sinto que é muito mais complicado pesquisar. O modo de pesquisa é muito complicado. Não é tão intuitivo. Sim, no YouTube escreves ali as palavras Umas legalmente keywords e que aquilo queres e chega aquilo lá. vai lá ter. No Vimeo é um bocadinho mais complicado. Ok. Se alguém do Vimeo nos estiver a ver e quer melhorar esta situação. Entretanto, temos uma segunda pergunta de Piping Cláudio e pergunta: qual foi o projeto mais desafiante para editar, Miguel, e o projeto mais desafiante de realizar, Ruben? Para mim, em termos de realização, foi a última ficção que fiz, que foi para a RTP Lab. É uma série de 6 episódios, chama-se Rui. E foi complicado até mesmo pela altura de quando foi feita. Nós acabámos de escrever o guião finais de 2019 e começámos a gravar na pandemia. Pronto. Certo. E naquela Essa parte época pandémica em que nós tivemos mesmo obrigatoriamente de ficar em casa fechados, houve uma altura que tivemos de parar, não me lembro exatamente, mas foi entre 2 a 4 meses em que as rodagens pararam e depois
Perde-se torna o um bocado, ritmo. sim, o ritmo, o raccord também de certos atores e até mesmo o tempo que eles têm, porque podem depois aceitar outros projetos em que já não têm tempo para isto ou para aquilo. Sim. Não foi assim muito fácil, mas a verdade é que, de certa forma, conseguimos acabar aquilo e... E depois correu bem e foi muito bem recebida pelo Sim, público, sim, pelo sim. que sei. Foi sim, Muito senhor. bem. Recomendo já agora, se ainda não viram, vejam porque vale super a pena. Miguel, projeto mais difícil de editar? Sim, eu acho que 30 anos são muitos anos. São muitos projetos muito E difíceis. assim, há muitas coisas. Assim, a minha carreira, entre aspas, divide-se em várias alturas. Houve uma altura em que se trabalhava um pouco mais difícil do que agora, porque eram com cassetes e com máquinas que liam e gravavam e fazíamos uns efeitos. E nesse aspecto, para mim, o grande desafio foi um programa de televisão que fiz nos anos 90, que era o Cybermaster, que era um programa que era feito à base, portanto, era patrocinado por uma marca de consolas de jogos, né? E, portanto, ele era essencialmente um universo recriado, cibernético. O João Dávila aparecia numas televisões penduradas no cenário, que era só a cabeça dele, que era no fundo era um croma de esferovite que punhamos à volta dele. E pronto, e fazíamos uns efeitos com a Amiga na altura. Portanto, exigia mais tecnologia do que aquela que existia na altura. Mais recentemente, assim, em termos de dificuldade, a parte daqueles documentários que são feitos um pouco à procura daquilo que se quer. Ou seja, aqueles documentários que a gente recolhe o material todo primeiro e depois pensa que tipo de filme é que vai montar. Isso também é muito desafiante. Okay. Isso aconteceu-me, por exemplo, sobre uma pianista cabo-verdiana que fiz há uns anos, que de facto foi assim. Fomos 3 para Cabo Verde, filmar, entrevistar, recolher e depois logo se viu. E depois é que se isso, vê como claro, é que se monta isso tudo. Portanto, foi desafiante. Ok. Terceira pergunta é de Woodlon. Espero estar a dizer isto corretamente, desculpem. Que pergunta ao Miguel: como é que sentes o mercado da edição? Como é que sentes que como sentes que o mercado da edição está em Portugal? E o que ele quer dizer com isto é se há lugar para mais editores. Eu acho que sim. Acho que o mercado existe sempre. Nós temos que ser bons naquilo que fazemos. Temos que ter qualidade, não é? E eu acho que há sempre espaço para a qualidade, para a forma como as coisas se fazem. Claro que as coisas evoluem, as plataformas, as tecnologias, a forma como fazemos. As câmaras eram grandes, agora são pequenas. A qualidade era pequena, agora é grande. O mercado é pequeno, mas há uma seleção natural. Há sempre espaço para tudo e depois há o fator globalização. Não é? Porque, nós conseguimos vender o nosso trabalho remotamente para todo o mundo, não é? Portanto, eu acho que sim, há sempre espaço. Ok. Bom, gostei muito de vos ter cá. Obrigada pela vossa presença. Obrigado. Agora chegou uma parte muito especial do nosso programa, onde damos a oportunidade a artistas menos conhecidos de mostrarem a sua arte. Hoje, no Tô na Rede, recebemos os cantores Iro e Plena, que estão agora a começar a sua carreira musical. Vêm apresentar-nos a música Bipolar. Vamos ouvir. I'm feeling good as I should. You are the dress of my mood. Come get it, baby. Come get it, baby. I'm feeling good as I should. You are the dress of my mood. Come get it, baby. Come get it, baby. You are so precious. You got me feeling so restless. You are my fucking Mercedes. You driving in circles. You driving me crazy. I'm feeling amazing without you. You wanna hang, I wanna roll. you wanna stay. I wanna go. Think about you, think about you. I'm good without you. Good without you. But lately I've been wanting you. I don't know if you miss me too. I'm falling in despair. Tell me what you think about me. I'm feeling good as I should. You are the dress of my mood. Come get it, baby. Come get it, baby. I'm feeling good as
I should. You are the drugs of my mood. Come get it, baby. Come get it, baby. So please believe me when I say that I'm bipolar, when I say that I don't want you, when I say that you could be mine. So please believe me when I say that I'm bipolar, when I say that I want you, when I say you couldn't be mine. I'm feeling good as I should. You are the drugs to my mood. Come get it, baby. Come get it, baby. I wanna hang, I wanna roll, I wanna stay, I wanna go. think about you, think about you. I'm good without you. I wanna hang, I wanna roll, I wanna stay, I wanna go. think about you. I'm good without you. Muito bem, gostei muito desta música, parabéns, está muito giro este projeto. Sejam bem-vindos ao Tô na Rede. Lena, além desta música, lançaste recentemente um single chamado Zezito. Fala-nos lá um bocadinho desta música. É verdade, é verdade. É uma música super verídica, acho que muitas pessoas se identificaram com ela. Foi muito bem acolhida. E recebeste bom feedback. Recebi- Ela já está em algumas plataformas, não é? YouTube, Está em todas Spotify, as em plataformas todo e lado. mais algumas, está em todo lado. E recebeste Exatamente. bons comentários, então. Recebi vários comentários, porque é uma música com a qual muita gente se identifica e toda a gente já teve, de certeza, um zezito na sua vida. Portanto, se não tiveram e se não sabem o que é que eu estou a falar, por favor, vão ver. Vão ouvir. Iro, diz-me, tu tens um álbum a ser produzido também. Já tens data de lançamento prevista? Está previsto para dia 16 sair o primeiro single já e depois, umas semanas depois, já de sair o álbum todo. Estejam atentos, está muito bom. Ok. E vocês têm juntos mais algum projeto aí na calha? Alguma coisa que queiram No revelar? momento não, mas nunca quem se sabe, sabe, não é? futuramente. Ok. Entretanto, tu, Iro, fizeste uma experiência no cinema, participaste como um ator numa curta, verdade? Verdade. E que tal? Foi uma experiência muito fixe, foi um desafio porque era só um take. O realizador, o Ruivo, quer fazer coisas assim, que é para dar trabalho, mas foi uma experiência fantástica. Na verdade, ser artista, mesmo música, é um pouco englobar uma personagem e desta vez foi englobar uma personagem de forma diferente. Ok. E quem sabe se não voltas a repetir, não é? Espero que sim. Muito bem, olha, então vamos ver essa curta. Temos aqui em primeira mão, no Tô na Rede, vamos fazer a exibição desta curta-metragem, realizada por um estudante de cinema, o Miguel Ruivo, e a curta chama-se É a Tua Vez, Nicolai. Vamos ver? Легко. Что-то кровь. Это кровь. Было здесь. Хорошо. Я
Красиво это. Кто это? Это же у него было деньги. Ой. Николай. Это же я. Чё? Охуенно. Блядь, это я. Это я, блядь. E bom, o nosso programa chegou ao fim, com muita pena minha. Hoje tivemos o prazer de ter cá o realizador Ruben Duval e o editor Miguel Cilindro, que nos ajudaram a perceber um pouco melhor como funciona o mundo do cinema e qual a sua relação com as redes sociais. Recorrendo ao nosso Instagram, os nossos convidados puderam ainda responder a algumas perguntas vindas aí de casa. Tivemos também os nossos queridos Iro e Plena, que nos presentearam com a música Bipolar. Vai ser um êxito, tenho a certeza. Tal como a curta do Miguel Ruivo, que vimos agora aqui em primeira mão. Espero que desse lado o Tô na Rede vos tenha dado vontade de conhecer mais sobre o cinema. Nós voltamos na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais. Tchau!